Muito feliz de estar aqui com mais um episódio da série Cafezinho com quem inspira. Porque aqui a conversa é boa, o cafezinho é real e as pessoas inspiram. Hoje estamos com Viviane Tavares. A Viviane é porto-alegrense, bióloga, empreendedora e criadora de um brechó moderno e próspero. É uma história de reinvenção que começa muito antes da etiqueta no cabide. Muito obrigada, Vivi, por estar presente, por nos prestigiar aqui hoje. Eu realmente te agradeço, eu adorei o convite, eu fiquei surpresa, lisonjeada, né? E também entusiasmada em poder falar um pouco dessa minha transição, que algumas pessoas sabem, outras não. Então, poder falar, para mim, é muito bom, é muito satisfatório. Eu realmente gosto de poder falar sobre isso daqui a pouco para tirar o medo de uma reinvenção, de uma transição. Vivi, você é bióloga. Quando as pessoas descobrem isso, qual é a reação delas? Algumas pessoas se surpreendem, né, quando eu digo que eu sou bióloga, pelo fato de eu estar linkada à moda, e isso veio desde a época da faculdade, pelo fato que eu sempre me vesti fora do padrão. Né? Os biólogos tendem a se vestir mais ripongos, mais hippies, mais leves, enquanto eu sempre trouxe outra forma de se vestir, me preocupando com a intenção, né? Então, isso sempre causou uma estranheza, né, de ser bióloga. Mas quem convive comigo conhece o outro lado, que eu gosto da natureza, eu gosto do processo da natureza, eu gosto do comportamento, né, dos animais. Então, quem convive comigo consegue linkar, mas realmente as pessoas que não convivem e me veem apenas no brechó hoje se surpreendem, ficam realmente surpresas com essa informação que eu sou bióloga, né? Então tem essa surpresa algumas vezes. E o que a biologia te trouxe que as pessoas nem imaginam que te ajuda no empreendedorismo? Eu acho que a biologia, eu tenho certeza, após esses 6 anos, que a biologia em si, toda a minha trajetória dentro da biologia, a faculdade, o mestrado, o doutorado, eles me trouxeram um conhecimento, uma bagagem de pesquisa, de observação. Então, eu consigo aplicar essa maneira de o biólogo ver, que é identificar, né, observar, no meu negócio. Eu consigo fazer isso. Né, selecionar as peças, que a gente tem que ter a curadoria. Então, esse olhar aprimorado do biólogo, ainda mais um biólogo taxonomista, que taxonomista é a especialização que descreve, identifica, desenha, né, as espécies. Então, isso faz com que esse meu olhar ele fique diferenciado na hora de escolher as peças. Tem algum princípio da biologia que guia a tua forma de como enxergar um negócio? Então, eu acho que na vida, não só no meu negócio, eu tenho Charles Darwin, eu sou fã. Ele, com uma frase, ele define tudo, né? Que não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, em sim o mais adaptado. Então, acho que a adaptação é algo que sobressai. Quando tu consegue se adaptar, tu já tem né? Tu está à frente. Né, quando tu te adapta à situação, que naquele momento é o que nós temos, né? Então, não adianta usar de força ou apenas da inteligência. Claro que a inteligência vai contribuir, mas a adaptação para mim, é o que a biologia, né, traz e que a gente pode usar tanto no negócio como na vida, porque é isso, né? A gente precisa se adaptar às mudanças, porque elas ocorrem o tempo todo, né? Ainda mais hoje em dia que tudo muda muito rápido, né? Então, quando tu acha que... E aí já mudou. Então, eu levo para mim sempre a adaptação. Assim como tu teve que te mudar para Camaquã, mudou de cidade, o que essa experiência te trouxe? Eu acho que desde pequena, eu tenho que me adaptar. Né? Eu era de Porto Alegre, fui morar em Imbé com 9 anos, numa cidade do litoral, praiana, né? Onde tinha poucos habitantes,
na época não me lembro, assim, dizer muito bem, mas eu acho que era em torno de 3 mil, claro que ao lado tem Tramandaí, mas era uma prainha. E eu saí de Porto Alegre, numa escola particular, né, morando em apartamento, e fui morar numa casa que parecia casa de praia, e ali eu já comecei a ter que me adaptar. E aí retornei para Porto Alegre para estudar. Retornei sozinha, no primeiro momento morando com uma amiga, mas depois sozinha, e a vida estava indo. E aí eu, né, me mudei, tivemos uma proposta, né, o João, uma proposta de trabalho em Camaquã, e eu acreditei muito desse lado da minha personalidade, que é de adaptação. Mas, obviamente, que eu tive medo, porque eu acabei me distanciando ainda mais das minhas raízes, né? Porque eu acabei fazendo raízes e amizades fortes no litoral, e que numa, assim, bate e volta, eu conseguia visitar meus pais, minhas amigas. Perto, estava perto, não era? Agora, Camaquã, a gente já fica um pouco mais distante. Novo desafio. Um novo desafio. Então, a questão da adaptação está aí também, que eu acho que desde pequena eu venho me adaptando, e eu acho que a gente vai... Eu acho que eu tive um bom resultado, eu acho que eu venho tendo bons resultados, eu acho que é uma característica minha que dá para dizer que ela é positiva. E o que Camaquã te trouxe, assim, de positivo, de novidade, que tu conheceu aqui e não tinha feito antes? Então, Camaquã me deu... Eu, como tenho uma formação muito acadêmica, mestrado, doutorado, e eu pesquisava, eu tive que ser criativa, né? No primeiro momento, eu larguei o currículo numa escola, fui contratada e dei aula, e ali eu descobri uma boa comunicação com os jovens, uma boa amiga com os jovens, e aí eu vi que eu poderia realmente fazer outras coisas. Então, Camaquã me mostrou um lado que eu muitas vezes não percebia. Eu achava que eu não tinha uma comunicação boa, que eu não era uma pessoa muito sociável, porque eu tinha grupos desde muito cedo. Então, e eu fiquei muito tempo nesses grupos, né? Então, Camaquã, ele me trouxe isso. Eu descobri uma personalidade de me comunicar, de socializar mais, assim, com nichos diferentes, pessoas diferentes, e saber que eu não preciso ficar estritamente linkada àquelas pessoas que me conhecem desde sempre, né? E eu tinha isso muito dentro de mim, né? E que hoje Camaquã já me mostrou que eu posso ter novas amizades, que eu posso ter novas melhores amigas, e, né? E eu posso escrever outra história, né? Exato. E não apagar a que eu tive. Então, só somar. Só somar, né? E isso, então, foi algo que foi bom, foi positivo, assim, que eu me orgulho, assim, de ter esse lado que Camaquã me mostrou e que eu não tinha, né? Eu tinha grupos muito bem definidos, assim. E quando te deu essa luz, assim, eu vou empreender? Então, esse negócio de empreender, né, Alina, eu sou filha de empresário, eu sempre gostei de vender, então, assim, na minha trajetória de bióloga, eu sempre vendi alguma coisa, ou na PUC, ou na URGS, eu estava sempre no BRIC, sempre gostei, e só que também nunca fui incentivada a ter uma empresa, né? Então, a minha mãe é funcionária pública e o meu pai é empresário. Então, eu fui criada na estabilidade e na outra, né, que a gente sabe que empreender é altos e baixos, Verdade. É tipo um eletrocardiograma, um mês é ótimo, outro mês... Verdade. Então, também tinha falas negativas de empreender, né? E falas muito positivas de tu tá ali, né? Teu salário tá ali, tu sabe até onde tu pode ir. Então, essa coisa de empreender sempre teve comigo. E eu sempre conto essa história, porque brechós sempre tiveram na minha vida, e leva roupa para brechó e compra roupa em brechó, e isso eu fazia muito em Porto Alegre. Quando eu vim para Camaquã, segui fazendo. Tu era cliente, então, de brechó? De brechó e fornecedora, sempre na função de brechó. Ótimo. Fazia encontros em Osório, levava mala gigante, com roupa das minhas amigas, enfim, fazia encontro e lá se vendia no Largo dos Estudantes em Osório. E a gente fazia a função e tal, sempre gostei.
E aí, nessa idas e vindas, vou a Porto Alegre, levo roupa minha, uma dona de brechó, que é a Iô Marques, que é a minha inspiração de empresária, mulher, mãe. A Iô Marques me perguntou, lá em Camaquã não tem brechó? Aí eu, não, assim como o teu, não, até deve ter, já vi alguns. E ela, porque olha só, tu com as tuas roupas, com as tuas amigas, Te deu a... com o teu networking, olha, com o teu bom gosto, com a tua... Não sei, e aí começou. E aí eu, pois então, né? Será que não é? Eu abri um brechó. Eu gosto de roupa. É algo que, no primeiro momento, não precisa de um grande investimento, precisa de amigas. E amigas eu tinha. Então, Tá, isso para mim fechou. já tava anos-luz na frente, né? E aí eu vim na estrada e eu sou assim, eu sou inquieta, né, Alina? Tu já um pouco, tu me conhece, eu já vou dizer. E aquilo fica, eu tenho um hiperfoco. E cheguei em casa, fui para o computador e já comecei a procurar como empreender com brechó, como abrir um brechó, como faz. Adorei. E eu olhei para o João Paulo, eu vou abrir um brechó. Agora chegou, não vai ser mais de hobby, eu vou abrir um brechó. Eu já não estava dando mais aula. E aí o João, conversamos, não tem risco, porque, né, é um empreendimento onde tu pode trabalhar com consignado. Então resolvi. Aí, como eu não sei brincar, já contratei uma arquiteta para fazer um showroom. E começou. Então, o empreender, ele, na verdade, sempre teve comigo. Só precisava de algo que eu amasse fazer. E eu entender, né, que eu podia empreender e que daria certo, né? Então, foi mais ou menos assim, empreender, esse estalo, sempre teve essa coisa de querer vender. Eu gosto de vender, eu gosto, né? Mas sempre teve isso. Minha mãe, meu pai, então não era 100% positivo ser empresária, né? Então, às vezes eu pensava, não... Um pezinho atrás por isso. Um pé atrás, claro. né? Porque a gente sabe, hoje, então, empreendendo há 6 anos, é altos e baixos, né? Então, tu tem que estar sempre lidando com os teus sentimentos. Eu ia te perguntar de onde tinha vindo a decisão do brechó, mas não veio. Uma decisão foi sendo criada. Foi criada. Foi assim, vindo e aí tu... Foi vindo, né? E eu acredito em muitas das pessoas, assim, como anjos, pessoas, né? O Espírito Santo falando contigo, eu sou católica, então... Mandando mensagens. Prestar atenção, né? Do que as pessoas te falam, às vezes. E aquela intuição, sim, porque eu acredito muito no que a gente sente, né? Eu senti, quando a Iô falou isso pra mim, é isso. Eu preciso disso. E aí, começou, né? Começou e foi uma loucura, e eu já entendi que eu também teria que trazer um conceito diferente. Um conceito que agradasse a mim e que me agrada enquanto brechoseira e as pessoas que eu queria atrair. Não, e parabéns pela curadoria do brechó, sempre impecável, o cuidado nas peças, isso se vê de longe, assim, Marta. Esse é o olhar que eu linko a biologia sempre, né? A minha formação desse olhar. E eu sempre fui muito observadora de shopping, de roupa, de tecido. Então, quando eu abri o brechó, eu já entendia de muitas coisas, né? Então, isso foi muito legal. Muitas pessoas, minhas amigas, meus de infância, não tem, é a pessoa que mais conhece marca, não que eu consuma, muitas vezes não é acessível para o consumo. Mas está bem informada. Mas eu estou bem informada, eu vejo, eu olho, né? Eu quero entender. Então, isso eu já tinha, eu fui aprimorando, né? Porque, e além... a minha formação, ela pede que a gente saiba que a gente tem conhecimento. Eu não consigo não ter, né? Não, só vou fazer isso e não... Não, eu preciso estudar, eu preciso saber, né? Então, ler livros de moda. Teve uma época que eu li muitos livros de moda, né? Então, às vezes eu sinto falta de um congresso. Eu digo pro João, podia ter um congresso, né? Alguma coisa. Porque, né, eu era... de congresso, então eu sinto essa necessidade, mas aí eu procuro, né, então acabo indo em alguns eventos relacionados à moda, né, pra gente se atualizar, porque realmente muda, né, tudo muda muito rápido. Vivi, o brechó ainda carrega um estigma para muita gente. Como tu virou esse jogo? Eu virei esse jogo da forma que eu apresento,
as peças e o ambiente. Essa semana mesmo entrou uma senhora ali e falaram que aqui é um brechó. Não, acho que eu estou errada. Eu não, aqui é um brechó. Nossa, parece uma boutique. Então, começou desse momento. Quando lá atrás eu contratei uma arquiteta para fazer um showroom, porque eu entendia que a gente tinha que apresentar o espaço, as roupas, tudo, a embalagem, tudo com detalhe, tudo com cuidado, né? Não deixar de qualquer jeito. E aí isso foi criando uma marca, uma característica nossa e que eu passo para as colaboradoras, né? Então esse olhar, né? E tudo, né? Então assim, tudo, eu penso na louça, né, que a gente vai servir o café, né? Eu penso no tapete, é tudo. Para mim, tudo tem que ter detalhe. Eu gosto disso, né? Os nossos envios tem um adesivo, tem um cheirinho que foi escolhido desde o início. Eu sabia que tinha que ter, né, algo afetivo que lembrasse, é do Vivi, né? Então, acho que tudo isso fez com que esse estigma, né, que brechó é a montoeira, de qualquer jeito, sai com sacolinha de assim, qualquer coisa. Eu entendi que não podia ser desse jeito, até porque eu, enquanto brechoseira, não gostava. Eu gostava quando o brechó me trazia, além da experiência de economia, me trazia uma experiência de uma loja, porque... Uma experiência boa, agradável. Uma experiência boa, agradável, uma música boa, a gente tem uma playlist, né? Então, tem algumas músicas que não é para tocar ali, entendeu? Então, tudo é pensado, mas tudo porque é estudado também, né? Eu me paro para estudar. E a gente coloca, né, brechó boutique, que é somos brechó com jeitinho de boutique, que é o meu slogan, que foi alguém lá quando eu abri que comentou comigo. Aí eu ganhei um quadro de uma cliente e foi indo, aí ficou. Somos brechó com jeitinho de boutique. Que bacana, as clientes participando do teu... Não, participam total, né? Ali como a gente brinca, é ousadia e alegria no brechó.